Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live. Eu vou tirar o fone. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ontem realmente a energia estava outra, hoje estou muito melhor. Fico muito feliz de tê-los aqui. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com relação à organização de agenda, com relação ao desafio do hábito que começa já domingo que vem. Marquinhos, Fernanda, Maria Raquel, Luciana. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, Maria Raquel, você ficou triste que você perdeu a live ontem, que eu tive que fazer outra live hoje. Tá vendo? Até nisso você ganha, Maria Raquel. Até nas lives que eu faço, você tá ganhando. Porque ou mulher sortuda pra ganhar as coisas, viu? Vocês querem ganhar alguma coisa, fala pra Maria Raquel se inscrever que ela ganha. Ela ganha tudo. Tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, a vibe hoje tá outra. Vou até colocar uma música aqui. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Enquanto isso, eu convido vocês a mandarem aviãozinho para as pessoas, convidarem elas para estarem aqui. Não é à toa que você entrou nessa live. Tem muito assunto bacana pra gente conversar. Deixa eu ver essa música aqui. É mais tranquila. Dona Sandra! Boa noite, boa noite, boa noite. Nayara, sejam todo mundo muito bem-vindos, bem-vindas. Em alguns lugares do Brasil hoje tá bem frio, né? Espero que você esteja bem, que você esteja quentinho, você esteja protegido. E é sempre bom falar, né? Eu aconselho, sempre dou essa dica para as pessoas no frio. Andem com um cobertor ou um agasalho, uma blusa que vocês não usam mais, na bolsa de vocês, na mochila. Porque sempre vai ter alguém que vai precisar, você vai encontrar alguma pessoa que vai ser muito grato pelo seu gesto. Viu? Se você tem carro, anda no seu carro com um agasalho, um cobertor, que esse frio ele judia, né? Ainda mais para quem não tem um teto para poder descansar. Não sei de contribuição também com essas pessoas, que é muito importante a gente transbordar na vida do outro. O transbordo ele eleva os nossos níveis de maneira consciente e inconsciente. Então, tudo aquilo que você deseja ter na sua vida, a partir do momento que você começa a transbordar na vida do outro sem receio de ficar sem medo da escassez, o universo devolve para você, porque vê que você realmente tem a intenção de ter aquilo na sua vida, a partir do momento que você tem a generosidade de transbordar na vida do outro. Isso é muito lindo mesmo. Eu acredito muito na lei da atração, acredito muito que tudo aquilo que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui de uma forma ou de outra. Não necessariamente vai ser pago na mesma moeda, mas eu acredito assim que existem as infinitas possibilidades para a gente viver toda a prosperidade desse mundo. Jarrier, o boy falou que em São Paulo tá frio, eu imagino mesmo que seja muito frio, porque aqui tá frio, imagina aí. E vamos lá. Vamos falar sobre a organização de agenda e também o desafio que começa domingo que vem, que a gente monta o grupo para efetivamente começar na segunda, mas a gente vai dar início no domingo, montando o grupo, mandando as informações, o que é cada um desses serviços, como que eles funcionam. Eles são completamente diferentes, cada um com um foco. Mas antes, eu quero passar algumas informações que eu passei ontem de forma totalmente desorganizada. Minha mente ontem não estava legal, né? A energia não estava boa. Não, mas eu fiz o compromisso, eu vou honrar. Tanto que a live caiu, eu não conseguia voltar, travou. Aí agora pra postar tá horrível. Enfim, falei, quer saber? Eu vou fazer outra. Porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos fazer. Vamos fazer outra live para ser de contribuição com outras pessoas que talvez não puderam assistir ontem. Então vamos lá. Eu andei estudando alguns fatos bem curiosos sobre o foco.
que aliás o foco é uma palavra, mas na verdade é uma ferramenta que nós temos e que eu acredito que a gente desaprendeu a usar e não dá tanto valor quanto poderia. Mas quando a gente fala em foco, a gente pensa muito no foco de estar concentrado, de estar trabalhando, e esquece de colocar o foco em outras coisas, como o descanso. O descanso, ele é primordial para revitalização, para revigorar a sua energia, para que você consiga produzir mais e alcançar outros níveis na sua vida. O foco, ele faz parte de tudo isso. Então é muito importante saber lidar com ele e aprender como usar. Existem momentos que você vai estar focado, que você vai estar produzindo, mas existem momentos também que você vai focar no seu descanso, e no descanso sem culpa, sem sentir remorso, sem ficar olhando todo o tempo, né, se chegaram mensagens, e-mails. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre o Hugo, deixa eu ver se eu sei pronunciar o sobrenome dele, Hugo Gernsback. Ele foi um inventor dos anos 20, da década de 20, 1920 e pouco. E como ele era um inventor, ele sentia a necessidade de focar para conseguir fazer as invenções dele. E naquela época ele já se sentia com dificuldade de focar. Então ele inventou um isolador. É uma máscara desse tamanho assim, se eu não me engano, de ferro, que tinha 2 olhos, parece os Minions, sabe um Minion do filme, do desenho? Só que de ferro, assim, redondo aqui, e aqui quadrado, lembra bem um Minion, com os 2 olhinhos. E aí, pra você ter noção quanto aquilo era um isolador, ele tinha uma máscara de oxigênio, para que realmente ele focasse naquilo que ele precisava, sem barulho de trânsito. Naquela época já tinha carro, né? As conversas, enfim. Ele criou esse isolador. E aí, ele chegou à seguinte conclusão: mesmo que o silêncio supremo reine, você é seu próprio perturbador praticamente 50% do tempo. Mesmo com o isolador, ele percebeu que muitos dos momentos que ele se distraía ou que ele se sentia incomodado, 50% das vezes era ele quem causava essa distração. Muitas vezes, claro, inconscientemente. Ele percebeu que ao lidar com o silêncio, o fato de ficar você com você mesmo, as pessoas não sabem lidar. Elas se sentem incomodadas. E aí elas mesmas procuram motivos para se distrair. É muito desafiador quando você olha para dentro, quando você olha para si, quando você tem que ficar com você mesmo, com você mesma. E aí você acaba criando desculpas para se distrair, para desfocar e para deixar o que você teria que fazer de lado. E eu achei isso fantástico, porque eu não tinha essa consciência do quão a gente se sabota, até mesmo para conseguir focar e não se deixar levar, se distrair com outras questões. E eu quero falar um pouco para vocês hoje, não só sobre a questão da organização de agenda e também do desafio do hábito, mas mostrar o porquê que tudo isso é importante. Vamos falar sobre distrações versus concentração, versus o foco. O mundo, ele é moldado pelo foco da nossa atenção. Aquilo que você vê, o seu interessante ponto de vista, ele é formado com relação ao que você costuma focar. Então, claro que se você foca mais nos problemas, mais problemas você terá. Se você foca nas soluções, mais resoluções você terá. A mão, né? Aqui ela tá bem focada, aqui ela tá desfocada. Então, o que você foca cresce, o que você deixa de focar muitas vezes nem aparece. Existe um estudo no qual
Eu acho que vocês já devem ter visto isso na internet, senão eu vou contar pra vocês. Existe um vídeo, uma narrativa, e a pessoa pede pra você focar em determinada coisa e contar quantas vezes aquilo apareceu ou aquilo aconteceu. E eu fiz esse teste, eu fiquei focada ali, contei, né, era um menino pulando na cama elástica e tal. No final era 11 vezes que ele pulava, falei, nossa, acertei, yes, arrasei no teste. Aí a pessoa veio e falou assim, o narrador, né, você prestou atenção que entrou um gorila do outro lado da tela? Entrou um gorila, e eu não vi esse gorila, porque eu tava focado no menino pulando na cama elástica. Entende? Então, a nossa vida é assim, aquilo que você foca, ela cresce, mas muitas vezes a gente acaba deixando as outras coisas de lado para focar naquilo que a gente almeja. E o foco, ele, que nem eu expliquei para vocês, ele tem que ser trabalhado conforme a sua necessidade e também para a sua evolução. Então, focar... Oh, Rose Duarte, maravilhosa, estávamos em reunião até agora, preparando, sabe o quê? A 3ª edição do Eu Escolho Ser a Mudança. E eu convido todo mundo que tá aqui. Vai ser um evento incrível, maravilhoso, em breve, novidades para vocês. Eu escolho ser a mudança e você, escolha você também. Será a mudança. E é isso, o foco, ele vai te direcionar, mas é importante saber abrir este foco. E saber olhar também para as outras coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente está com alguma questão financeira que precisa resolver e a gente foca tanto naquilo, foca tanto, que a gente esquece de olhar para as outras coisas. Esquece de olhar para a saúde, para a alimentação, para o mental, espiritual. Deixa as outras coisas de lado. É a questão do gorila ali, né? Apareceu um gorila e eu não vi. Esse é o convite que eu faço para vocês, tá? Escolham, priorizem o que precisa de você, mas sem deixar de olhar para um todo. Sempre. Porque tem muita coisa acontecendo à nossa volta. E muitas vezes a gente não vê. E geralmente esse foco, quando ele é muito concentrado, são em coisas que daqui 5 anos você nem vai lembrar mais. Que na hora da ansiedade, da desespero, para e pensa quantas vezes você não ficou focado, preocupado, com ansiedade, insônia, com coisas que você hoje nem lembra mais. Você dá importância para aquilo, entende? O quanto aquilo vai representar na sua vida depende da entrega que você faz, que você permite que aquilo reaja na sua vida. Então, se você tem uma situação, mas você tem uma boa gestão do seu tempo, você faz uma boa organização, você tem recursos e ferramentas para poder trabalhar aquilo, você dorme. Você não precisa de melatonina, você não precisa de nada. Eu passei muitos anos tomando melatonina e eu amava tomar, porque eu tomava, apagava, me fazia muito bem, mas aí depois eu vi que eu não precisava mais da melatonina. Bastava eu ter uma boa organização, uma boa gestão do meu tempo, saber trabalhar a minha agenda, que eu não iria mais dormir preocupada com as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu hoje já sei todas as coisas que eu tenho que fazer amanhã, já tenho os meus horários definidos, cronometrado, organizado, com tempo hábil entre um compromisso e outro. E é isso o que a organização de agenda faz por você. Vai olhar, e você vai olhar a sua vida de um outro ângulo. Você vai olhar ela de fora para dentro. E você vai ver que tudo aquilo que você sempre fala, ai, eu não tenho tempo, ai, que eu tô cansada, é má gestão do seu tempo e má gestão da sua energia. Quando você consegue organizar e gerir isso, você vê que as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil, leve, muitas vezes até divertida, por que não? Né? A gente não veio, eu não acredito que a gente tenha vindo nesse mundo para sofrer, para viver na escassez, como diz Rose Duarte, minha amiga, para ser mendigo dessa realidade, muito pelo contrário. Acredito que a gente veio aqui para viver uma vida próspera, abundante, em todos os sentidos. E quando a gente ainda não conseguiu alcançar os níveis que a gente almeja, porque a gente não trabalhou muito bem aquela musculatura.
Então é olhar para isso e ver quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje, que se eu escolhesse diferente vão atualizar a minha realidade. A agenda, você olhar para isso e ver, caramba, eu vivia reclamando que eu não tinha tempo, mas se eu organizar direitinho os meus compromissos, as minhas questões, eu tenho certeza que você vai ver que você tem tempo de sobra. Você só não sabe gerir. São questões que muitas vezes não é que é mais fácil, porque tudo é difícil, né? Eu penso que é muito difícil você ter insônia porque você fica preocupado com as questões, com os compromissos que você tem para fazer no dia seguinte, como também é muito difícil, não é tão difícil assim, você ter uma vida mais organizada. Mas tudo é difícil, eu não gosto muito da palavra difícil, eu uso mais desafiador, né? É desafiador, mas qual é o desafio que você vai escolher? Eu gosto da palavra desafio porque o cérebro ele tende a querer resolver desafios. Quando é difícil, muitas vezes você desiste antes de começar, porque já fala, é um nível difícil. Isso é difícil, eu nem vou tentar. É um desafio. Desafio eu quero resolver. Desafio você vai. A palavra desafio, ela tem não só uma outra energia, mas também como um outro propósito, que é você resolver aquilo, né? É desafiador, mas é algo que é possível de ser resolvido. E muitas vezes o difícil a gente entende como sendo algo impossível ou que vai demandar muito da gente e a gente não quer passar por isso. Então, todas as escolhas que a gente faz são desafiadoras. É desafiador você ficar passando o dedinho na tela do celular, investindo horas do seu tempo, que é precioso e que é escasso, porque você nunca sabe o dia que você vai acordar pela última vez, mas é um fato, isso é verdade. Porém, todo mundo sabe que é finito, mas todo mundo vive como se tivesse o tempo todo. É claro que a gente faz uma programação para viver aí a média, a expectativa de vida, na verdade, do ser humano de 90 anos, mas é olhar e como que você quer chegar nisso. Você quer chegar bem? Você quer chegar lúcido? Você quer chegar saudável? Ou você quer chegar sendo uma pessoa totalmente dependente das outras, que não consegue mais fazer suas próprias escolhas, que não tem nem consciência do que está fazendo? Tudo que você escolhe hoje vai refletir, né? Vai refletir em como vai ser o seu futuro. Mas lembrando que o tempo que você está desperdiçando, ele não volta mais. Muita coisa você consegue fazer de novo, mas ter o tempo de volta, não. Então é aprender com isso. Criar momentos, criar memórias, lembranças, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Quando a gente está num momento ali de despedida de alguém, tudo que a gente faz ali é contar histórias, né? Lembrar, recordar quais são as memórias, as histórias, as lembranças que você quer deixar para os outros e que você vai levar consigo. Quanto mais você tem gestão do seu tempo e da sua energia, mais momentos como esse você consegue criar. Mais oportunidades aparecem na sua vida de você viver todos os dias bem. De você todos os dias criar momentos, memórias e lembranças. E não ficar esperando só o sábado ou o domingo e no domingo já bater aquela ansiedade. 42% das pessoas já tem crise de ansiedade no domingo quando ouve a musiquinha do Fantástico e sabe que no dia seguinte é segunda. E não vê a segunda como uma oportunidade de começar a fazer algo diferente, de implementar uma nova rotina, de criar hábitos. É lindo, é maravilhoso as possibilidades que a gente tem, mas muitas vezes a gente fica onde? Na reclamação. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é, não sabe aonde a gente quer chegar. E aí a vida leva a gente para onde ela quer e nem sempre a gente fica satisfeito. Até porque a gente nem sabe o que quer, né? Então, o que vier. E aí não adianta. Não adianta ficar no videogame, não adianta ficar no celular, não adianta ficar gastando em excesso, não adianta ficar dormindo em excesso, porque tudo que é excesso é uma espécie de autossabotagem do medo que a gente cria. O medo nada mais é do que situações passadas que a gente viveu ou que a gente viu alguém viver, que a gente soube, e a gente projeta no futuro sem saber se realmente vai acontecer. Então a gente vai lá e se sabota. A gente fala, mas eu tô tão bem aqui, se eu fizer tal coisa e não der certo. Mas e se der certo?
Até porque se não der certo, você tem como trabalhar ferramentas para se prevenir disso e fazer algo legal para você. Agora, você ficar se sabotando, você ficar o tempo todo adiando os seus planos, você está adiando a sua vida. Você está adiando viver momentos que vão ser inesquecíveis e que só dependem de você. É claro que olhar isso hoje para vocês, eu falando isso, pode parecer que é fácil, mas não fácil. Não é fácil. É um desafio. Hoje eu fui na consulta com a Débora, com a nutricionista, falei, Débora, outro dia eu fiquei 20 minutos sentada na cama negociando comigo qual ia ser a desculpa que eu ia mandar para a professora do Pilates, porque eu não ia. 20 minutos. Eu acordei às 5 horas da manhã e fiquei até às 5h20 eu negociando comigo e inventando qual era a desculpa que eu ia fazer para mandar para ela. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já negociou consigo mesmo. É normal, as pessoas fazem isso. Só que o que muda de uma pessoa para outra é a iniciativa de falar, eu não vou negociar com você, eu vou e pronto, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Porque você sabe aonde você quer chegar, quais são os níveis que você quer alcançar. E a agenda, ela é o juiz do seu tempo. Ela vai determinar que horas o seu compromisso vai começar e que horas ele vai terminar. Os seus compromissos, as suas atividades. E se você não tem, é muito fácil você ficar postergando as coisas que você tem que fazer. Gente, se você olha determinada situação e você quer vivenciar aquilo, veja quais são as escolhas que você pode fazer hoje que vão te levar a viver aquela realidade. Porque afinal de contas a realidade é tudo aquilo que a gente cria a cada batida do coração, a cada escolha que a gente faz. A realidade, ela não precisa ser árdua, ela não precisa ser pesada. Muitas vezes ela vai ser um pouco cansativa, você vai dedicar muito a algumas situações, você vai ter prioridades, que igual a gente falou na live passada, não de ontem, né, da outra semana, que até o Netinho fez um depoimento muito lindo, ele falou, Joyce, a minha prioridade é para fazer o pedal domingo de manhã. E aí eu assistindo a sua live, eu vi o quanto eu me identifico, porque eu parei de sair sábado à noite para pedalar domingo de manhã. Quantos, eu não sei dizer para vocês números, de verdade, convites de eventos, tudo que vocês possam imaginar apareceu para esse mês de julho. E eu tava falando com o Vitor, falei, eu escolho, não, eu vou priorizar, porque eu tenho 2 cursos para terminar. Agora não é o momento, agora eu vou me dedicar, eu vou terminar esses cursos para depois eu voltar a viver essas questões, mas você precisa ver onde estão as distrações. E quanto mais eu falava, foi muito engraçado, quanto mais eu falava para ele, falava, não vou aceitar, não vou, não é o momento, não é a hora, mais convite aparecia. E você fala, caramba, e agora como é que eu vou fazer? A vida me testando. A vida tava me testando e eu falando, não vou, eu escolhi, eu escolho. Eu escolho priorizar isso agora na minha vida. E as pessoas que gostam de mim vão entender. Algumas não entendem, algumas ficam chateadas, mas tá tudo bem, é delas. Porque elas não vão viver isso que eu tô vivendo. E nem as pessoas vão viver isso que você vive. Quando você prioriza dormir, deixar de sair, de badalar sábado à noite pra pedalar domingo de manhã, cara, você tem noção da escolha que você tá fazendo por você, pra você? Você está criando um hábito saudável na sua vida, que vai trazer inúmeros benefícios para você. Mas os seus amigos que estão reclamando que você não está saindo sábado à noite com eles, não vão ter. Eles vão ter ali momentos de distração. E tá tudo certo se você quer isso da sua vida, não tem problema nenhum. Mas a questão é o foco, é a prioridade, são as escolhas que a gente faz. Tá? E essa também não deixa de ser uma distração, né? Pessoas te chamando, falando, não, mas só dessa vez, só hoje, só um pouquinho não vai fazer mal. São as distrações que acontecem o tempo todo na nossa vida. Então mesmo que você coloque aquele isolador de Minion, não vai resolver. Se você não se firmar, se você não se disciplinar.
Nós, seres humanos, não somos multitarefas. Esse termo ele surgiu na época da invenção dos computadores. Porque a IBM, quando lançou os computadores, veio com a seguinte ideia, né? Eu não vou dizer slogan porque eu não vou lembrar certas palavras, mas de vender para as pessoas que elas iriam ganhar tempo e ter possibilidade de ter mais momentos com a família, com os amigos, caso elas comprassem um computador. E aí, quando eles criaram o computador, a ideia é que ele fosse multitarefa, ou seja, fizesse várias coisas ao mesmo tempo para que as pessoas tivessem mais tempo. E hoje a gente sabe que é o contrário, né? Hoje, um número elevadíssimo de pessoas olha o WhatsApp e e-mail a cada 6 minutos. A cada 6 minutos você dispersa o seu foco para ver se tem alguma coisa ali que é urgente, que está precisando de você. E o dobro disso, dos números, dos 6 minutos, o número é de 3. Então, ou seja, tem, sei lá, 50 pessoas a cada, vamos ver lá, a cada 100 pessoas, 30 olham os e-mails a cada 6 minutos. 60 pessoas olham a cada 3 minutos. A cada 3 minutos, a pessoa está ativando a tela do celular, olhando no relógio ou verificando a caixa de e-mail para ver se chegou alguma coisa que precisa dela. Sendo que o que é urgente nem sempre é importante, nem sempre o que é importante é urgente. É você saber a diferença disso. Porque é aquela questão que eu falei ali atrás, né? Quantas coisas você permitiu que tirasse seu sono, que você descontasse na alimentação, descontasse nas compras, tirasse o seu sossego de coisas que você acreditava que eram urgentes, quando na verdade não eram. É essa consciência que você começa a ter quando você olha a sua agenda, vê os seus tempos, o seu tempo disponível, os seus compromissos. Agora, por exemplo, uma dica que eu vou dar para vocês aqui, que eu passei ontem também. Como que você pode fazer para se blindar dessas distrações? Por exemplo, você que usa relógio, o relógio inteligente, né, que apita, que sei lá o quê. É tirar as notificações dele. Deixar para ele apitar para aquilo que realmente você acredita ser urgente. Mesma coisa, o santo abençoado celular, o smartphone. Não coloca tudo o tempo todo para a tela acender. Isso vai te distrair, isso vai permitir com que você não foque. Porque você olha brilhando, você quer olhar, você é curioso, você é curiosa, te conheço. Você olha lá o celular acendendo, até quando não é o seu, você olha. Eu faço isso, gente. Tem um celular do meu lado, ele acendeu, você já vira o olho, é automático. Então, quando o celular não acende, você não olha, você às vezes até acaba por um milagre da humanidade esquecendo que ele existe. Então, quanto mais você conseguir se blindar, mais você vai focar, mais você vai produzir, mais você vai descansar. Tá bom? Então, programa pra, sei lá, olhar a cada 15 minutos, a cada meia hora. É claro que quando é uma questão profissional, você precisa estar mais disponível, né? Seu chefe ou colega, alguém quer falar com você, não dá pra você ficar esperando muito pra responder. Mas durante o período do seu trabalho, deixar claro pros seus familiares, olha, só me manda mensagem, ou eu vou melhor, me liga se for alguma coisa urgente. Se você realmente precisar falar comigo, você vai me ligar e eu vou parar o que eu tô fazendo pra te atender. Mas se não, não me liga. E se você me mandar mensagem, pode ser que eu demore horas para te responder. Porque você está focando naquilo que precisa da sua atenção. E afinal de contas, trazer mais uma consciência para vocês, o seu trabalho, olha, tá a Lê aqui, a Lê Fabiana, um beijo, sua linda, a Bruna, Iago, gente, um beijo para vocês. Afinal de contas, quando você está trabalhando, sabe o que você está fazendo na verdade? Além, claro, de estar se dedicando, crescendo, você está vendendo o seu tempo. Mais do que isso, quando você compra alguma coisa, você está pagando com o tempo que você pagou.
Já tinham parado pra pensar nisso? Aquela brusinha que você compra de R$50 custou quantos minutos ou quantas horas do seu trabalho? Do tempo que você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas, mas você estava trabalhando para pagar a brusinha. E aí você começa a perceber que o seu tempo é precioso muito mais do que você podia imaginar. Fazer uma boa gestão do seu tempo é o maior dividendo que existe. Eu postei essa semana o vídeo do protocolo financeiro e a legenda tá bombástica. É você criar consciência que os seus investimentos na sua saúde, na sua alimentação, no seu sono, no seu bem-estar, no seu financeiro, eles são a longo prazo, mas que vão trazer retornos certeiros para você. Não precisa ser nada agressivo, conservador, tranquilo. Vai fazendo as suas escolhas, as suas atividades, as suas mudanças, as adaptações. E digo mais, quando você faz uma organização de agenda, ou que você decide implementar um novo hábito ou trocar o antigo, nem sempre você vai acertar de primeira. Exemplo. Eu decidi que agora eu vou fazer exercício físico à noite. É o horário que eu tenho, tá lá organizando a agenda. Ou eu quero fazer com um lugar tal e só tem esse horário, então tá bom. Você vai lá colocar à noite. Só que aí você vê que é uma atividade de impacto que exige de você. Aí você chega em casa, você não consegue dormir, você não consegue descansar, aí você acorda no dia seguinte cansado, e aí vira aquela bola de neve. Então você vai perceber que talvez fazer exercício naquele horário não vai fazer sentido para você. Você vai ter que reorganizar tudo. Mas na organização de agenda, eu vou fazer uma primeira vez com vocês e vou mostrar como é que faz. Caso você precise reorganizar, você consegue fazer sozinho. E se não conseguir, é só me chamar, que eu vou te ajudar. Mas é importante você ter ciência disso. Que nem sempre aquilo que você pensa ser o melhor vai ser a melhor maneira que o seu corpo vai aceitar e vai reagir, tá? Isso é muito importante. Hoje a gente tem, né, a questão da hipercomunicação. Ou seja, as pessoas conseguem falar com você por e-mail, por WhatsApp, por telefone, até por sinal de fumaça. E é muito engraçado quando você não educa muito bem as pessoas, a maneira como você vai respondê-las. Eu acho que todo esse tipo de educação ali é possível. Você acaba sendo distraído o tempo todo de inúmeras formas. Às vezes a pessoa não consegue falar com você no WhatsApp, ela te vê online e ela não entende que o WhatsApp é uma ferramenta que você pode responder depois. É isso que eu falei ontem, Bruna, acho que você tá aí, que eu queria saber com você, a etiqueta para responder o WhatsApp, quando você não pode responder naquele momento, e a pessoa às vezes vê que você tá online e ela se sente ignorada, né? Mas eu não sei até que ponto na etiqueta isso funciona legal, mas eu entendo que talvez não seja algo que você precise fazer necessariamente de forma imediata com o meu telefone, né? Você atendeu o telefone, você tem que falar, não tem jeito. Mas existem formas de você trabalhar isso para que você não fique tão dependente do imediatismo. Porque existem pessoas que se você não responde elas no WhatsApp, ela vai no Instagram, ela vai no seu e-mail, ela vai até a porta da sua casa e toca a campainha porque ela quer falar com você naquele momento, uma coisa que é urgente para ela, mas nem sempre é urgente para você. E que você não precisaria parar o seu tempo, a sua atividade, a sua concentração para resolver aquela questão. Que mais? É muito legal a gente entender o seguinte, que a gente deveria passar menos tempo pensando no que deveria fazer e mais tempo fazendo. A organização de agenda vem para isso também. Para que você não se preocupe tanto com as coisas que você tem que fazer, porque já está organizado, já está no seu cronograma, já está colocado lá. Você não precisa ficar preocupando com as coisas que você tem que fazer, e sim como que vai ser a sua entrega, ou que coisas que você precisa organizar para fazer aquilo bem feito. Mas não mais o que você precisa fazer, isso já está lá, já está organizado para você. É uma coisa que vai funcionar de forma automática, automatizado, é muito bacana. Mesmo a agenda de papel, tá?
ela funciona também da mesma forma que os aplicativos. Saber fazer as pausas para renovar as suas energias. Existe algumas matérias, só que isso não tem cunho científico, tá? Que diz que o limiar de atenção do ser humano ele está danificado. Que os seres humanos possuem menos atenção do que um peixinho dourado. Tanto que a gente não consegue se concentrar nas atividades que realmente precisam da gente. O que acontece com os celulares, os videogames e essas distrações, elas dão um prazer imediato, né? Elas liberam a dopamina. E hoje existem infinitas possibilidades dessa dopamina ser liberada. Então ela é liberada um pouco, e aí você gosta, e você vai buscando essas liberações pequenas, e aí é onde muitas pessoas falam que você fica muitas vezes na zona de conforto, que tá confortável, você tá ali, você tá, né, recebendo estímulos de prazer o tempo todo, então ok, pra que sair disso? Mas eu não gosto muito da palavra conforto, porque eu gosto do conforto. Eu gosto de uma cadeira confortável, uma roupa confortável, enfim, bens materiais que nos proporcionem conforto. O que eu não gosto é do comodismo. É você ficar acomodado naquela situação de pequenos prazeres que não vão fazer com que você eleve os seus níveis. Muito pelo contrário, você vai ficar parado e vai ficar ali reclamando porque não está conseguindo fazer as coisas que você quer. Para você sair dessa situação de comodismo, você vai ter que... Cadê as palavras aqui? Achei. Tá aqui, ó. Tá desse lado. Deixa eu ver que essas palavras são incríveis. Cadê? Metade de desatenção seja retirada de qualquer momento. Aqui. Elas requerem reflexão para você sair de uma situação de comodismo. Requer reflexão, experimentação, que é o que eu falei agora para vocês, que você vai tentar e pode ser que dê certo e não dê, e tempo, paciência para fazer acontecer, para que você crie a sua melhor rotina e implemente os hábitos na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas você precisa entender que você viveu todos esses anos de uma determinada maneira. E que para mudar leva tempo, leva adaptação. Você vai experimentar aonde você vai colocar essas atividades. E aí tem gente que faz a primeira tentativa e já desiste, fala, isso não é pra mim, vou voltar. Porque a nossa mente negociando mais uma vez com a gente. Poxa vida, você não fez isso a vida toda, pra que você vai inventar de fazer agora? Fica onde você tá. Vai que surge um leão aqui e a gente precisa usar essa energia. Porque foi assim que a gente foi moldado. Na época das cavernas, a gente ensinou a nossa mente, nosso cérebro, a poupar energia para qualquer situação que tivesse de perigo que precisasse da nossa atenção imediata. Então a gente tem um instinto de poupar energia. E é por isso que eu fiquei 20 minutos comigo, negociando qual era a desculpa que eu ia inventar para não ir, para não sair da cama. E é por isso que você muitas vezes inventa, muitas vezes não, muitas vezes, já inventou desculpas para você. Quais foram as desculpas mais mirabolantes que você inventou? Não para as outras pessoas, porque as outras pessoas não interferem em nada, mas e para você? Quais foram as piores desculpas que você inventou para você para não fazer determinada coisa? Quantas atividades você colocou na frente daquela que realmente iria necessitar que você gastasse energia? Aí é que tá. Ah, mas eu não fiz tal coisa, mas eu fiz isso. É tudo desculpa para não fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que vai gastar mais energia. Aí qualquer coisa parece mais sedutora, porque você não tem que gastar tanta energia. E eu vou falar uma coisa. É desafiador. É muito desafiador. Porque é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. São suas escolhas e as suas ações. Quando você vai agir, ninguém pode agir por você. Então, quando você perde uma negociação, você perde para você mesmo. E quando você ganha para você. Você ganha por você. Visando aonde você quer chegar. Como você quer chegar.
Ter essa visão de 5, 10, 20 anos, ela é importantíssima, a gente já falou aqui em outras lives. Ó, voltando àquela frase do Hugo Gernsback, ele fala, mesmo que o silêncio supremo reine, você é seu próprio perturbador praticamente 50% do tempo. Ou seja, quase metade das nossas interrupções são auto-iniciadas. Nós queremos realmente ser retirados dessa atenção, desse foco. Por quê? Porque a gente está gastando energia. E aí entra o medo, entra a ansiedade. Você tem que fazer uma escolha que é mais desafiadora. Você tem medo do que pode acontecer. Isso te gera ansiedade. E aí qualquer distração parece muito mais sedutora do que focar naquilo que você precisa ou que você deveria. Entende? Então imagine que nesse momento você tem que tomar a decisão mais importante da sua vida. Você tem um tempo para tomar essa decisão. Então você vai fazer qualquer coisa, você vai pintar a parede do seu quarto, você vai pendurar a caveira, você vai olhar pro quadro, você vai arrumar os livros. Mas você não vai tomar a sua decisão. Tem que tomar a decisão? Toma a decisão logo. Não fica adiando. Porque isso vai gerando transtornos na sua mente. E vai fazendo com que vire uma bola de neve e você perca muitas vezes o controle. Dá pra voltar? Dá. Sempre dá pra voltar. Sempre dá pra reconfigurar, reprogramar a nossa mente. Mas aí vai ter mais trabalho. Não seja o seu inimigo, seja o seu amigo. Seja o seu cúmplice, o seu companheiro. Se ame, se olhe, se priorize, seja o foco principal da sua vida. Não fique se boicotando, se auto-sabotando, negociando com você coisas que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Eu sei, a cama é mais gostosa, a cama é quentinha. Eu sei. Eu sei que tem videozinhos engraçados no celular. Eu sei. Eu sei. Só que nada disso vai permitir que você, com 80 anos, por exemplo, vá no mercado e abaixe para pegar um produto numa prateleira. Nada disso vai fazer com que você tome um banho sozinho daqui a uns anos. Nada disso vai fazer com que você realize a viagem dos seus sonhos. Nada disso. Lembra, investimento a longo prazo. Quando você começa a investir, seja na renda fixa, seja na renda variável, os retornos que você tem inicialmente, eles são muito pequenininhos. Por isso que muita gente fala, tem que ser para quem tem muito dinheiro. Não é. Dinheiro chama dinheiro. Dinheiro cria dinheiro. Saúde cria saúde. Entendeu a referência? São os investimentos a longo prazo que trazem dividendos. O que é dividendo, Joyce? É quando a empresa que está na Bolsa de Valores, ela tem um lucro e ela vai dividir esse lucro entre todos os acionistas. Então, se você tem uma parte dessa empresa, se você comprou a ação dela, você vai receber um dinheiro, sabe fazendo o quê? Nada. A mesma coisa com você, com a sua saúde, com as suas escolhas. Você vai receber tudo isso de volta, sem precisar ficar trabalhando para isso daqui a um tempo. Fazer com que as coisas trabalhem por você e para você, para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para os seus momentos de desfruto, tá? Uma das ferramentas que ajuda muito a olhar para dentro, a fazer essas pausas e a ressignificar as atitudes, os hábitos, né, as escolhas que a gente tem é a meditação. E a meditação você pode fazer ela guiada, você pode fazer de maneira gratuita, tem inúmeros vídeos, aplicativos que fazem isso, mas as pessoas não conseguem, porque elas não conseguem silenciar a mente. É tanta informação o tempo todo, é tanta dopamina que é gerada, que ficar em silêncio é perturbador. As pessoas buscam a liberdade, mas quando alcançam essa liberdade, elas se acorrentam. Eu quero uma liberdade para não fazer nada. E aí, a hora que ela se vê nesse momento de não fazer nada, ela vai buscar alguma coisa para fazer. Ela não consegue simplesmente não fazer nada. Faz sentido para vocês? Nossa, para mim faz muito sentido. Um dos trabalhos que mais trabalho foco é o trabalho manual.
Os artesãos costumam ter um foco muito bem trabalhado. Que eu acredito muito que o ser humano ele desaprendeu a usar o foco, né? Por todas essas distrações que nós já falamos, que nós temos 24 horas à nossa disposição. Então, o foco muitas vezes não se faz necessário diante das escolhas que as pessoas fazem. Então, o trabalho manual, ele depende o quê? Do foco da pessoa, né? A pessoa tem que se dedicar ali exclusivamente para aquela atividade. Então, pessoas que lidam com trabalhos manuais, muitas vezes têm um foco bom. E elas entendem que depende delas, né? Que o trabalho que elas estão exercendo fique bom ou não. E quanto melhor ficar, melhor ela vai conseguir vender, melhor vai ser o retorno dela. Pensar um pouquinho nisso, né? O que você pode dedicar, que depende de você. A tecnologia, ela trouxe pra gente uma recompensa rápida, principalmente da dopamina, né? Que é o prazer imediato. Então você tem tudo muito rápido, você quer pra ontem, pra hoje, o imediatismo. Procurar formas de se blindar. Quando você tá num ambiente, por exemplo, que tem muitas pessoas trabalhando, elas costumam te interromper pra cafezinho, pra fofoca. Experimenta colocar um fone de ouvido, um headset na cabeça, no ouvido, né? Você vai ver como já vai começar a diminuir. Aí a pessoa vem falar com você, você pode não estar ouvindo nada. Tem nada. Você tá ouvindo, sei lá, forró, ou Beethoven, ou simplesmente nada. Só de você colocar o fone, as pessoas já vão perguntar, você pode falar? Você tá ocupado? É um elemento de blindagem, você está se blindando do ambiente externo. Quando a gente, por exemplo, tem o ano novo, né? Tem lá suas promessas de ano novo. Você fala, agora vai ser diferente. Agora eu vou fazer acontecer. Esse ano eu vou colocar em prática determinada questão. Esse ano eu vou eliminar 10 quilos, por exemplo, tá? A meta que me veio aqui agora. E aí você começa motivado. Só que você busca a todo momento o quê? Uma recompensa rápida. Se você não começa a eliminar o peso que você gostaria, você desiste. E ao desistir, você começa a procurar, né, e colocar desculpas para aquilo que você não vai fazer mais. Só que você não para pra pensar que, de repente, você não tá emagrecendo porque você tá ganhando músculo, porque você tá desenvolvendo outras questões, enfim, você simplesmente se apega à balança, se apega ao peso, se frustra e fala, agora já foi mesmo, né, já passou 1 mês, 2 meses, ano que vem eu elimino esses quilos, aí quando vai chegar no final do ano, já, no outro já não são mais 10, são 12. Faz uma conta, igual eu falei pra vocês, de longo prazo. Esses 10 quilos em 1 ano. Divide por mês, divide por semana. Coloca uma meta semanal. É maravilhoso quando você coloca os seus objetivos com metas fracionadas e em atividades diárias. Você consegue concluir, né? É aquele centavinho pingando na sua conta, rendendo todo dia. É isso para sua saúde, para o seu peso, enfim, para onde você quer chegar. É ter paciência, não querer ser imediatista, porque esse mundo ele já é imediato demais pra gente. Ele cobra muito que a gente esteja o tempo todo 100%. E nem sempre você vai estar. Por mais que você aprenda a lidar melhor com as adversidades e ter mais paciência e sabedoria nas suas escolhas, existem questões que são realmente desafiadoras. E tem dias que não vão ser sempre dias tão bons, tão fáceis de lidar. E tá tudo bem. É só você não se cobrar o tempo todo, estar disponível o tempo todo. Pros outros, pra você sempre. Né? Sempre tá disponível pra você, pro seu encontro com você mesmo, com você mesma. E como é que você faz para você resistir às distrações, aos prazeres imediatos, às
chamadas, né, que parecem muitas vezes irresistíveis. É você saber exatamente onde você quer chegar, como você quer chegar. Você precisaria ter um plano bem traçado de como você vai fazer para chegar onde você quer. Quando você tem isso definido, quando você tem o seu Ikigai, quando você tem os seus motivos para acordar de manhã, sabendo que o que você vai fazer vai agregar na sua vida, nem que seja um pouquinho a cada dia, você passa a se priorizar, você passa a ser o foco principal da sua vida. Você passa a querer colocar novos hábitos no seu dia a dia, que vão, de certa forma, facilitar com que você cresça cada vez mais. E essas distrações nada mais são do que uma fuga da realidade, né? Quando você gasta demais no seu cartão de crédito, por exemplo, quando você compra na internet, quando você belisca aqui, belisca ali, come aqui, come ali, coisas que você talvez não precisasse comer porque você não tem fome, você come pela emoção. Eu mesma já passei por isso e ainda estou trabalhando essa questão em mim. A questão de comer pela emoção, ter o sono em excesso, videogame, jogos, redes sociais, barzinhos, álcool, tudo que é em excesso esconde uma falta. E essa falta é uma fuga da realidade. É algo que você não quer olhar. Então é muito mais fácil, entendam, fácil, entre aspas, você cair na tentação disso, porque isso vai te dar o prazer imediato. Quando você não explica para o seu corpo que o que você está fazendo talvez não te traga prazer imediato, muito pelo contrário, te traga desafios, mas que lá na frente você vai desfrutar de um prazer maior. Me veio um exemplo aqui agora. Em vez de você todos os dias comer uma balinha, no final você vai ter um bolo inteiro à sua disposição. Só que como você nem consumiu nada, nessas balinhas elas não existirem, então às vezes essa vontade toda não vai mais existir. E quando você vê o bolo, uma fina fatia desse bolo já vai te satisfazer. Sendo que antigamente, se você comesse uma balinha todo dia, quando você visse o bolo, você ia querer comer o bolo inteiro. Mas a sua recompensa vai estar lá. E você vai saber como utilizar. Escolher como você vai comemorar as suas conquistas, as suas vitórias. Ver se essas comemorações que você escolhe fazer não estão em excesso, não estão sendo fugas da realidade. Hoje eu mereço, hoje eu tive um dia difícil e eu mereço ir no rodízio. Olha a diferença. De esse ano eu fui premiada e eu vou comemorar esse prêmio porque eu abdiquei de muitos finais de semana, de momentos difíceis, de situações que eu acreditava que eu merecesse me recompensar de alguma forma, mas agora eu escolhi hoje para fazer isso. É diferente do que você fazer a cada dia que você achou que você se dedicou demais e você merecia comer. É muito diferente. É o equilíbrio, é o longo prazo. O longo prazo ele é transformador na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. Otimizar o tempo. Afinal de contas, o tempo é o nosso bem mais precioso, mais valioso. Saber otimizar esse tempo vai agregar muito na sua vida. Quando a gente fala do desafio do hábito, que é do insuportável ao imbatível, é você criar uma ponte, você vai criar uma ponte ali, entre algo que você detestava, reclamava fazer, a algo que você vai fazer no automático na sua vida, que você nem vai mais nem questionar. Quando você vê, você já fez. São escolhas que você passa a fazer na sua vida e eu entrego para vocês nesse grupo, desse desafio, ferramentas para que você consiga fazer isso depois também de maneira automática, sozinho, e consiga evoluir cada vez mais nas escolhas dos seus hábitos.
Você vai entender ali que você vai passar por ciclos, por momentos, por situações, e que acontece mesmo ali no grupo, da pessoa não ter conseguido desenvolver a musculatura para suportar aquilo e desistir. Mas quando você vê que não é só você, que tá todo mundo ali, não vou dizer no mesmo barco, porque cada um tem o seu barquinho, mas tá todo mundo ali traçando aquele caminho, aquela meta. E tá todo mundo trocando, olha, hoje foi desafiador, hoje não foi, hoje pra mim é assim, e você serve de inspiração para as outras pessoas, você vê que não é só você, você fala, caramba, não sou só eu. Ou tem alguma questão aqui, Joyce, que eu não tô conseguindo, me ajuda. Eu faço também esse auxílio, esse acompanhamento, na verdade, individual, além do grupo. Então, se tem qualquer questão, qualquer coisa que não tá fluindo, a gente vai parar e vai olhar por quê, quais são os ajustes que a gente pode fazer para que você consiga transformar a sua realidade. Eu fiz questão de postar os checklists semanais de cada um. Começou, às vezes, com muita desistência, com algumas faltas, não conseguia fazer. No final, foi unânime o tanto que isso gerou evolução e contribuição na vida das pessoas. Que eu tenho certeza que hoje eles continuam fazendo, a não ser que eles tenham realmente optado por outros hábitos, por outras questões, porque ele foi implementado. Você vai sair desse desafio fazendo esse hábito como algo automático na sua vida. Qual que é a diferença de rotina e de hábito? A rotina a gente cria para que ela vire um hábito. Então, quando você cria a sua rotina, você ainda questiona, você ainda não entende muito bem os horários e as tarefas que você tem que fazer. O hábito, ele já é automático. Muita gente chega e fala, nossa, Joyce, eu tenho o hábito de tomar um cafezinho depois que eu almoço. Se eu ficar sem esse café, eu fico estressada. Mentira! É porque é emocional. Você ligou alguma emoção ali naquele hábito de tomar o café. Você nem sabe por que você está tomando aquele café. Você simplesmente vai lá e toma. Ah, porque é gostoso. Ah, tá. Mas esse café, de repente, você almoça à tarde. Você tem o costume de almoçar 3 horas da tarde. Aí você vai tomar esse café 4 horas. Vai prejudicar seu sono. O que você prefere, tomar um cafezinho ou dormir bem? Acordar disposto no dia seguinte e fazer um dia maravilhoso, fazer um dia lindo, fazer um dia divertido? São as escolhas que você faz. De onde está, como é que vai ser o resto da sua vida. E eu não estou aqui, como eu falando pra vocês, falando que é fácil. Não é. É um desafio. Lembra uma negociação da sua mente? O tempo todo. Falar parece muito mais fácil, mas a hora que você entende como funciona, muitas vezes você pode até ter recaídas, mas você levanta logo. Você sabe aonde que você tem que ajustar, quais caminhos que você vai percorrer para conseguir alcançar. A mentoria nada mais é do que guiar você por caminhos que façam com que o seu trajeto fique de uma maneira mais fácil. Né? Te dá opções. Lógico que quem vai andar esse caminho, quem vai percorrer ele vai ser você. Se você vai aceitar as orientações ou não, cabe a você. Mas a mentoria vem para ser um guia. Falar, olha, vai por aqui, por aqui, por aqui, que você vai chegar lá. De repente você fala, não quero esse caminho. Esse caminho não faz sentido para mim. Opa, eu quero esse caminho. Nossa, eu cheguei aqui, agora eu tô com uma certa dificuldade. Como é que eu faço para passar esse obstáculo aqui? Olha, faz isso, 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 ajusta. É isso que a mentoria faz por você. No desafio do hábito, são 30 dias seguidos. A gente vai falar todos os dias. Por isso que eu falo lá de 1 a 2 hábitos. Porque é mais fácil da gente conseguir organizar e fazer, implementar realmente. Porque às vezes a pessoa vem com os 30 hábitos que ela não conseguiu, as 30 vontades, né, de coisas que você quer fazer que você não conseguiu desde 2016, que está lá na sua listinha de metas para aquele ano, e ela só vem repetindo e aumentando, e aí você quer colocar tudo de uma vez. Não vai funcionar. É devagar, é a longo prazo, é o dia após dia. Mas você vai passar por esses dias. Nunca vou esquecer, a minha amiga Juliana, hoje psicóloga formada, tá dando aula na faculdade. Ela falou, ai amiga, eu queria fazer psicologia, mas são 5 anos de curso. Eu falei, Ju, vai passar de qualquer jeito. E hoje ela tá aí uma baita profissional, dando exemplo na área.
E ela, quando terminou, falou, amiga, passaram, 5 anos passaram. Eles vão passar, você fazendo ou não. E o que você vai querer colher disso? Hoje ela tá colhendo frutos lindos. Eu pude até falar pra ela, mas quem escolheu fazer foi ela. Quem foi lá e frequentou as aulas e provas foi ela, não fui eu. Então, o mérito é todo dela. Mas eu fico feliz que tenha feito sentido. Assim como está fazendo sentido para muita gente também. Escolher seu foco principal da sua vida, organizar a sua vida. Gente, organização de agenda, na verdade, é organização de vida. Do seu tempo, das escolhas que você faz. É incrível. É uma forma de ajudar você a não se distrair e a focar naquilo que você quer, que você precisa, que você almeja, que você sonha. Viver os seus sonhos, realizar. É muito lindo. Dá trabalho? Dá. É desafiador? É. Já fiquei até 4 horas montando uma agenda? Já. Mas são 4 horas para uma vida toda. O que são 4 horas? Naquele momento parece desafiador, mas depois você vê que não é nada. A gente muitas vezes prioriza, de repente, sei lá, fazer algo que você vai investir em você, na sua aparência. Mas quanto mais você investir no seu tempo, quanto mais você investir na sua consciência do que o tempo bem gerido pode trazer, mais você vai conseguir fazer as outras coisas. Eu vejo que as pessoas estão tão sem tempo que elas não conseguem um tempo para organizar a vida delas. É irônico, né? Pois é. As pessoas buscam um tempo para organizar o tempo delas, que nem isso elas têm. Reparar mais no mundo ao seu redor, se permitir os novos desafios, se permitir olhar para você, olhar para a sua questão financeira, para o seu tempo, para a sua saúde e saber fazer novas escolhas. É esse convite que eu vim hoje fazer para você. E caso você queira uma guia, um auxílio, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar aqui no Instagram, a gente vai conversando, eu tiro as dúvidas. Vai ser uma honra para mim estar do seu lado nesse momento de escolher ser a mudança. Falando nisso, vem aí a 3ª edição, em breve mais informações. É um evento lindo de transformação, de realmente mudança na vida. Eu garanto que a maneira como você vai chegar jamais vai ser a mesma que você vai sair. O impacto, a entrega é muito grande. E ao mesmo tempo é muito leve, é muito gostoso. A gente fica muito feliz com a união da terapia e da mentoria, até porque muita gente confunde mentoria com terapia. Mentoria não é terapia. Terapia é como você estar lá para descobrir qual é o endereço que você vai colocar no seu GPS. Essa é a função da terapia. É você se conhecer e entender aonde você quer chegar. E a mentoria vai te mostrar as possibilidades de como chegar lá. Você pode chegar sozinho, você pode decidir o seu caminho sozinho, colocar o seu endereço sozinho, achando que de repente é uma coisa quando é outra. Tá tudo bem. Mas existem ferramentas para facilitar e para fazer com que você otimize seu tempo e tenha mais qualidade de vida. Nossa, já até estourou o tempo. Fiquei muito feliz de ter escolhido fazer essa live hoje. O que realmente eu entreguei ontem não foi nem 1/10 dessa entrega de hoje. Claro que eu tô aqui para aprender, para melhorar cada vez mais. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês que entrou aqui. Um beijo enorme. Eu desejo que vocês façam sempre escolhas que vão trazer leveza e alegria para a vida de vocês. Por isso que eu falo, faça um lindo dia que você escolher fazer. Mesmo com todas as adversidades, é a maneira como você vai reagir a elas
que vai dizer como é que você vai contar como é que foi o seu dia para as pessoas que eu te perguntarem. Tá bom? Beijo enorme. Gratidão. Façam um dia sempre, 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 sempre.